Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, sejam muito bem-vindos a mais uma ministração da parte de Deus para a sua vida. Tenha plena certeza de que aonde esse vídeo, esse áudio chegar, Deus vai falar grandemente, Deus vai abrir as portas da sua graça sobre a sua vida, dando a direção que você precisa, acalmando o seu coração, te ajudando, porque o nosso Deus nunca desiste de investir em nossas vidas. E começando com essa ministração de hoje, eu quero trazer no decorrer da semana até a quarta-feira que vem, que na quinta-feira a gente tem uma ministração nova. Eu quero trazer essa semana para falar sobre o temor ao Senhor. Então eu elegi essa semana como a semana do temor ao Senhor. Então, as nossas fotos no Face, no Instagram, os nossos devocionais de segunda e quarta-feira vão falar sobre esse tema, para que a gente desmistifique o que significa o temor ao Senhor e também para que Deus possa ajudar através desta palavra o seu povo, as pessoas que o amam, para que possam, além de entender, conservar esse valor, ajudar outras vidas também. Ter a certeza de que são filhos aceitos e amados, fortalecer as verdades de Deus dentro do nosso coração. E a ministração de hoje, o nosso tema, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o temor que suprime o medo. O temor que suprime o medo. O nosso versículo base está lá em Mateus, no capítulo de número 10 e o versículo de número 28. Lá está escrito assim: "E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo." Nesse capítulo número 10, Jesus estava dando a missão aos seus discípulos para que eles pudessem ir às cidades de Israel, falar do seu amor, falar do reino dos céus que estava chegando, que havia chego, e também curar as pessoas que precisavam de cura, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos. E Jesus estava comissionando aqueles discípulos, e quando ele começa a comissionar, ele vai explicando o que tem que acontecer, o que eles devem fazer, como eles devem se portar. E aí ele chega no momento onde ele começa a falar para os discípulos sobre a intensa adversidade que eles iam enfrentar ao levar o seu evangelho, as barreiras que iam surgir. Falam sobre os homens que iriam se levantar contra eles. E aí, dentro desse contexto, Jesus ele fala esse versículo de número 28 aqui no capítulo número 10, enquanto ele fala sobre as barreiras que os seus discípulos iriam enfrentar, levando então a sua palavra para esses povoados aonde ele havia enviado esses discípulos. Aqui as pessoas entendem que nós devemos, quando você tira esse versículo do contexto, que Jesus fala que a gente tem que ter medo de Deus, porque Deus ele pode jogar no inferno, fazer padecer no inferno, como está escrito aqui, tanto a alma quanto o corpo. Mas na verdade, querido, Jesus não estava colocando medo no coração daqueles discípulos, porque isso não ia ter muito sentido. Ora, se eu estou comissionando os meus discípulos para que eles vão e falem do meu evangelho, por que eu vou colocar medo no coração deles? Muito pelo contrário, eu tenho que motivá-los para que eles saiam de lá com o seu coração cheio de motivação, cheio de paixão por aquele evangelho que eles estariam levando, e não fazer com que eles saiam de lá com medo. Então esse pensamento de que Jesus falou para nós termos mais medo de Deus do que medo dos homens não tem muito sentido dentro do contexto geral que o Senhor Jesus estava trazendo para os seus discípulos. Então o que significa naquele momento? Significa mais ou menos assim, parafraseando, trazendo para o nosso tempo aquilo que Jesus estava falando. Jesus estava falando mais ou menos assim: olha, se vocês acham que os homens aí fora que dão medo em vocês, que eles podem fazer alguma coisa, que vocês não conhecem ainda o tamanho do meu Pai.
Então era mais ou menos isso que ele estava falando. Ele estava falando sobre o poder que Deus tem, que está muito acima do que qualquer tipo de mal que o homem possa fazer aos seus discípulos naquele momento. E é sobre isso que eu quero falar. Antes de nós começarmos a falar sobre o temor que nós temos que ter em relação a Deus, sobre aquilo que Jesus estava trazendo nessa ministração, nesse versículo, eu quero deixar uma frase com você. E essa frase é que: quando nós não temos temor ao Senhor, nós sucumbimos diante do medo da vida. Mais uma vez, quando nós não temos temor ao Senhor, nós inevitavelmente sucumbimos diante do medo da vida. Essa é uma verdade que está implícita nesse versículo. Se aqueles discípulos eles tivessem temor ao Senhor, temor a Deus, como Jesus está falando, o medo dos homens seria a fichinha diante de tudo aquilo que eles teriam que enfrentar. Eles não seriam refém deste medo. E o medo, queridos, é algo que está dentro da nossa sociedade, que está no nosso dia a dia, principalmente nesse momento onde essa pandemia está assolando o nosso ano de 2020, um ano que a gente não esperava por nada disso, mas aconteceu. Nós estamos passando por isso. Alguns falam de segunda onda, e aí as pessoas começam a colocar ainda mais medo na nossa sociedade, e a gente acaba vendo um mar de pessoas reféns desse medo. Medo que em vários momentos é usado, como está sendo usado nessa pandemia, como realmente uma ferramenta de controle social, queridos. A gente pode ver as pessoas desesperadas, abrindo mão das suas liberdades para que outras pessoas controlem essa liberdade e que elas façam o que essas pessoas estão mandando as pessoas fazerem. É muito complicado essa questão, porque o medo ele faz parte da nossa vida. E a questão aqui não é que nós não podemos ter medo, nós nunca teremos medo. Não tem nada a ver isso. Ter medo é uma coisa, o medo é algo natural que acompanha a nossa vida. Mas viver com medo, aí é o problema que nós temos que ter coragem de enfrentar com a ajuda de Deus, para que a nossa vida não passe a ser uma vida paralisada, uma vida sem sentido, uma vida de peso, uma vida de frustração, porque o medo em um momento ele te paralisa, mas depois, querido, acontece de vir um outro sentimento negativo, que é a frustração. Por que eu não fui naquele momento? Eu fiquei com medo e aí eu não fiz o que eu tinha que fazer. Se eu tivesse feito, e aí vem a culpa, vem a decepção, vem tantas e tantas coisas. Mas o medo, quando a pessoa resolve viver dentro dessa cultura do medo, vive como um prisioneiro, queridos, do medo, querido. Isso significa, e de algumas formas, dentro de algumas características, que está faltando na vida dessa pessoa o temor ao Senhor. Justamente isso. O temor ao Senhor, ele faz com que o medo ele esteja debaixo do nosso controle dentro das nossas vidas. Porque quando eu tenho temor ao Senhor, uma coisa que combate o medo na nossa vida, querido, não é a coragem, mas é a fé. É a fé que me faz ser corajoso para dar o passo que eu preciso dar, ainda que eu tenha que enfrentar as barreiras do medo. Por isso, quando falta temor do Senhor dentro do meu coração, eu estou então como uma vítima, como um refém do medo das circunstâncias, medo das adversidades, medo do que se fala no jornal, medo do que as pessoas falam no meu trabalho, medo do meu trabalho, medo das pessoas, medo em todos os lugares. Eu me torno então uma vítima desse medo, querido. O medo horizontal. Nosso temor tem que ser vertical, do nossa vida para Deus.
e não um medo horizontal da nossa vida para as adversidades, para o mundo, para o governo, para o que estão falando ou deixando de falar, para a política, para as pessoas. Não, isto é viver uma vida, viver essa vida de medo é viver uma vida que Jesus, que Deus não construiu, não nos chamou para viver. Deus nos chamou para viver uma vida de fé no seu Filho Jesus Cristo. E essa vida de fé, querido, não tem sinergia, não tem convergência com o medo paralisante que o mundo, que o diabo tem lançado sobre as nossas vidas, e nesses últimos tempos com tanta crueldade. Nós temos notícias de pessoas que infelizmente morrem dentro da sua própria casa, com medo de sair em busca de ajuda para a sua saúde por causa dessa pandemia que nós estamos vivendo. Não foi dessa forma que Deus nos criou para viver, querido. Aonde está dentro do seu coração aquele local aonde hoje o medo está te paralisando? Deus quer quebrar essa prisão dentro do seu coração. Você não foi feito para viver como refém do medo. Você não foi feito para viver como uma vítima das circunstâncias, com a sua vida paralisada, sem viver os seus sonhos, sem conquistar a vida que está diante de você, vivendo de maneira pesada, de maneira olhando sempre para baixo, sempre valorizando as notícias negativas, fazendo do seu interior um poço de podridão que o mundo tem lançado dentro de você, querido. O medo não vem de Deus. Viver no medo é tudo aquilo que o mundo quer que a gente faça. Foi o diabo que construiu essa mentira sobre as nossas vidas. Mas quando eu acerto, quando eu entro em convergência e eu alinho a minha vida com o temor ao Senhor, então, como está escrito lá em Salmo 111, o versículo de número 10, eu tenho então o princípio da sabedoria estabelecido dentro do meu coração. E aí eu consigo viver uma vida com clareza, uma vida com sensatez, porque o medo que antes fustigava o meu coração nessa esfera horizontal, aqui na terra, das circunstâncias, das pessoas, ele é então quebrado em nossas vidas. E eu tenho a plena certeza de que é isso que Deus quer fazer na sua vida, quer te libertar do medo. Como que Deus me liberta do medo? Deus te liberta do medo quando você deposita sua fé nele e passa a colocar o seu temor diante dele. Eu quero explicar isso para você logo mais. Então nós estamos falando sobre o medo que está escravizando as pessoas no nosso tempo, paralisando tantas vidas. E eu afirmei no começo dessa ministração que quando eu não tenho temor a Deus, então eu sucumbo inevitavelmente diante do medo da vida, e é o que está acontecendo com muitas pessoas. Mas o que significa então o temor a Deus? Eu tenho que ter medo de Deus? Será que é isso? Não, queridos, Deus não é um Deus que produz medo em nossa vida. Tanto que lá em Romanos você vai encontrar o apóstolo Paulo falando, inspirado pelo Espírito Santo, que Deus não nos deu espírito de temor, mas espírito de adoção, pelo meio do qual nós clamamos: Abba, Pai. Deus não quer que você tenha medo dele. Então o que significa esse temor que aparece em tantos versículos, em tantas passagens da Santa Bíblia, da Palavra de Deus sobre as nossas vidas? Primeiro, que se você for investigar na língua grega, na língua hebraica, essa palavra temor, ela não vai significar apenas medo. Significa medo também, mas também significa reverência, ter reverência,
ter respeito, cuidado, zelo com algo ou com alguém. Então, quando a Bíblia ela está nos chamando a ter temor ao Senhor, ou temor do Senhor, o que nós precisamos entender é que ela está nos convidando, querido, com muito amor, com muito carinho, a nós colocarmos o Senhor nosso Deus como primeiro em nossas vidas. Lembra daquele versículo que fala que devemos buscar o reino dos céus em primeiro lugar em nossas vidas e as demais coisas nos serão acrescentadas? É justamente isso que é ter temor por Deus e por aquilo que lhe é importante. Nós temos temor por Deus, nós temos temor do Senhor, nós temos temor do nosso Deus quando aquilo que é importante, quando Ele ocupa o lugar de proeminência em nossas vidas, o lugar de destaque, o lugar de valor inegociável. E aí eu não permito que nada desse mundo possa ocupar o lugar do meu Deus e das suas palavras em minha vida. É quando eu levo mais em consideração aquilo que Deus está falando através da sua palavra do que aquilo que o mundo e as circunstâncias estão me mostrando. Quando eu faço isso, eu estou automaticamente atribuindo temor ao Senhor nosso Deus, querido. Ter temor de Deus é levado em consideração em todas as nossas decisões. Olha, em vez de, muitas vezes a gente chega no final do dia e a gente olha para as decisões que nós tomamos naquele dia, querido, e sabe de uma coisa? Muitas vezes nós chegamos à conclusão que a gente não pediu sequer a opinião do nosso Deus. Nós estamos enfrentando os problemas da vida, os problemas que acontecem, os desafios que estão à nossa frente, e a gente acaba descobrindo nesse corre-corre que a gente vive, que a gente está vivendo a partir das nossas próprias forças, das nossas próprias capacidades, recursos, relacionamentos, de maneira que Deus não tem lugar naquilo que nós estamos fazendo. Nós descobrimos em muitos momentos das nossas vidas que nós estamos vivendo uma vida de independência de Deus, querido. E toda essa vida de independência, viver sobre a minha capacidade, viver a partir dos meus recursos, viver sem pedir opinião para Deus sobre tudo aquilo que eu estou fazendo, sem trazê-lo para cada área e cada decisão da minha vida, faz com que eu fique como uma vítima, como um refém do medo dessa terra. É por isso que qualquer situação, que qualquer notícia adversa me abala. Por que me abala? Porque eu permito que esse medo entre dentro de mim e ocupe o lugar aonde o temor do Senhor deveria ocupar dentro de mim. Quando eu tenho temor do Senhor, eu vou fazer alguma coisa, eu penso, eu tenho medo de estar fazendo algo que seja contrário ao meu Pai, que seja contrário à sua palavra. Então eu paro, eu reflito, eu trago a sua palavra para aquela decisão, para aquilo que eu vou fazer. E isso, querido, é colocar o nosso Deus em primeiro lugar nas nossas vidas e ter temor do Senhor. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, o que significa ter temor do Senhor? Que é aquilo que Jesus estava falando lá em Mateus capítulo 10 e o versículo 28 para os seus discípulos. Ter temor do Senhor é justamente quando a gente faz que nem criança. Eu não sei se já aconteceu em sua vida, mas quando eu era criança, uma das coisas que mais dava medo no meu coração era quando eu estava fazendo alguma coisa errada e aí minha mãe falava assim: olha, Wagner, você vai ver quando o seu pai chegar, eu vou contar tudo para ele. O que acontecia com os nossos corações? A gente ficava com medo, né? Ai, meu Deus, a mãe vai contar pro pai. E agora? O que vai acontecer de mim? O que o pai vai fazer? O que o pai vai falar? Vai me deixar de castigo? Vai me dar uma chinelada? E aí o coraçãozinho de criança já ficava com medo. Mas não com medo de o pai deserdá-lo.
Não com medo de o pai fazer alguma coisa de ruim para ele. Não, queridos. O medo que essa criança tem é do seu pai discipliná-lo. Disciplina, que é algo que todo filho precisa. E é justamente esse temor, este medo do nosso Pai Celestial que deve subir aos nossos corações. É o medo de fazer algo contra Ele. É o medo de fazer algo contra a sua palavra. É o medo de ir contra algo que Ele está tentando fazer em nossas vidas. É o medo de a gente aborrecer, amargurar o coração do nosso Deus, de a gente tratar mal aquele a quem Ele quer tratar bem. Esse é o medo que deve estar nos nossos corações. É o medo de fazer coisa errada. É o medo de cometer pecados. É o medo, querido, de nós nos afastarmos da sua palavra, das suas verdades. Esse é o medo que tem que estar no nosso coração. Opa, será que eu devo ir nesse lugar? Esse é um temor que vem do alto. Será que eu indo nesse lugar eu vou ofender o meu Deus? Opa, será que eu falando essas palavras, ainda que essa pessoa tenha me ofendido, ainda que tantas coisas tenham acontecido na minha vida, será que eu vou acabar nesse momento ofendendo meu Pai Celestial? Esse é o temor que nós temos que ter nas nossas vidas. E em terceiro lugar, e não menos importante, o que significa o temor do Senhor, querido. Ter temor, temer ao nosso Deus, significa não abrir mão da sua presença, em hipótese alguma. Nós, como filhos, devemos desejar, acima de tudo, ter continuamente a presença do nosso Pai Celestial em nossas vidas. É por isso que nós estamos na igreja, nós lemos a Bíblia, nós oramos. Não é para resolver os nossos problemas em primeiro lugar. Ter temor do Senhor é ter a consciência de que eu faço tudo isso e muito mais para agradá-lo, para ter a sua presença, para desfrutar da sua presença. Porque uma coisa é a verdade de que o nosso Deus é onipresente, está em todos os lugares. Outra coisa é a verdade de que eu sinto, eu vivo ou não essa presença, cheio de amor, cheio de graça, cheio de plenitude de felicidade para as nossas vidas. Ter temor ao nosso Deus é não querer nunca estar afastado dele. Eu também não sei se já aconteceu com você, mas comigo sim, de ir com as suas crianças na loja, em algum local, e aí eles, sempre muito afobados, brincando de todos os lados, mas quando essa criança, ele levanta os seus olhos e ele não vê o seu pai ou a sua mãe, o seu coração já se estremece, querido, porque ele não quer ficar perdido, estar sozinho, estar abandonado, solitário, é algo muito ruim. E nós que somos filhos aceitos e amados de Deus, nós temos a oportunidade de todos os dias ter 100% da sua presença ao nosso lado, dentro do nosso coração, à nossa volta, sobre nós, sob nós, completamente nos envolvendo, e viver uma vida cheia da presença de Deus é viver uma vida com sentido, é viver uma vida de alegria, é viver uma vida de plenitude, ainda que a vida se arremeta em adversidades contra nós. Mas se eu tenho a presença dele, queridos, tudo na minha vida é diferente, tudo na minha vida vale a pena, é leve, eu consigo suportar a adversidade por causa da presença soberana do nosso Deus e Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do seu Santo e Doce Espírito sobre as nossas vidas, querido. Muitas vezes não é de solução para a adversidade que está nos causando medo que nós precisamos, e sim
ter a certeza, a convicção, a consciência intencional de que a presença do nosso Deus, Ele está sobre a nossa vida, querido. Não é só a resolução específica da nossa adversidade, mas sim a presença dEle. E quando eu tenho a certeza da sua presença, quando eu me relaciono com Ele em todos os momentos, quando eu tenho uma rotina de oração, de leitura bíblica, ir na igreja, compartilhar aquilo que Deus coloca no meu coração com pessoas, falar do seu evangelho, isso, querido, vai trazendo uma segurança dentro do meu coração, fazendo com que o medo horizontal, o medo das adversidades, o medo daquilo que a mídia fala, o medo como ferramenta de controle social, o medo das pessoas, esse medo terrível e maligno que está sendo lançado constantemente sobre as nossas vidas, ele perde o poder sobre nós. Então entenda, ter temor ao nosso Deus não é ter medo dele, mas é pelo menos 3 coisas. Primeiro, ter respeito por ele, pelo lugar que ele deve ocupar e pelas suas palavras. Eu valorizo mais aquilo que ele fala do que aquilo que a adversidade está falando para a minha vida. Segundo, é ter medo de fazer algo contra ele. Eu não quero ferir a harmonia do nosso relacionamento de maneira nenhuma. O que eu mais quero é mais e maior relacionamento com meu pai. Então, medo de ferir o relacionamento com ele. E em terceiro lugar, medo de não estar na sua presença. O melhor lugar do mundo para nós estarmos, querido, não é viajando em países de primeiro mundo, em lugares, hotéis maravilhosos. Não, o melhor lugar para nós estarmos é o lugar aonde está a presença do nosso Pai Celestial. Permita que o temor a Deus suprima, mate, destrua o medo que está sendo lançado por este mundo contra a sua vida. E que Deus abençoe você e abençoe a sua família.